Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Sara, criminalista online. Estamos aqui nesse ao vivo sem nem ter avisado nada, mas é porque eu tenho aqui uma ideia para trabalhar com vocês que já há muito tempo me incomoda, para que a gente possa aprender junto e compartilhar conhecimento. Eu sei que esse é um momento em que muitas pessoas fazem live nesse horário da noite. Teu Instagram ele deve estar aí lotado de pessoas fazendo lives, né? E eu sou mais um dentre esses que estão fazendo, mas independentemente como a live fica gravada, é interessante porque você consegue pelo menos deixar à disposição para quem não assistiu ou que porventura estava assistindo a uma outra live o assunto que você queria abordar. E por que é importante isso que eu vou trazer para vocês agora? Nós temos visto inúmeras pessoas, inúmeros Instagrams, inúmeros profissionais, inúmeros cursos online, etc., tratando sobre a advocacia criminal, mas tratando daquela advocacia criminal, entre aspas, arroz com feijão. Eu não estou falando isso de forma pejorativa. Estou tratando dessa advocacia dizendo que é aquela advocacia de primeiro andar. Não é aquela advocacia do térreo, na verdade. Não é aquela advocacia do 10º andar. O que eu quero dizer com isso? Porque a advocacia criminal, evidentemente que ela se inicia lá na delegacia, precisamente, e que ela depois se desdobra em várias faixas, digamos assim. Então tem a faixa da primeira instância, mas tem também aquela faixa da segunda instância, em que você vai trabalhar em segunda instância, mas também tem a dos tribunais superiores. Então eu vou até colocar aqui um comentário, fixar aqui para que vocês tenham ideia do que eu estou falando nesse momento e até possa ver se você tem interesse, tá certo? Eu vou colocar assim, ó, advocacia criminal. Nos tribunais. Ou vou colocar aqui recursos criminais. Vamos colocar dessa forma, recursos criminais, né? Vamos fixar esse comentário, recursos criminais. Então vamos lá. O que eu quero salientar com vocês, meus queridos? Então, nós vemos muitas pessoas tratando sobre a advocacia criminal, mas, evidentemente, falando daquela advocacia da delegacia, da instrução, até mesmo no plenário do júri. Isso é muito importante. Isso não pode faltar à vida daquele que quer se dedicar à advocacia criminal. Grande Sérgio, um abraço, meu amigo. Porém, o que eu tenho percebido é que se você fizer um estudo dos grandes personagens da advocacia criminal, do passado e do presente, há um denominador comum que os liga, os conecta. E não é somente a expertise em trabalhar na advocacia criminal, lá na delegacia, da primeira fase do júri, ou mesmo ali de primeiro grau. Acredito eu que o que pode hoje, olha só o que eu vou falar, o que vai diferenciar hoje, em termos de resultado, a advocacia criminal, olha o que eu vou lhe dizer. Preste bem atenção. É aquela advocacia que sabe militar em segundo grau e nos tribunais superiores. Eu chamaria de terceiro grau aí, para tentar dar uma nomenclatura. Então, a advocacia criminal, de fato diferenciada, é aquela que sabe trabalhar lá em cima, no andar de cima. Você pode ver, se você
for pesquisar, por exemplo, sobre Alberto Zacarias Toron, que tem o maior escritório criminal do país em número de associados, ele é conhecido, evidentemente, pelas suas vitórias no âmbito dos tribunais. Porque perder em primeira instância é muito simples e acontece com todos. Com todos. Agora, advogar em segunda instância, é uma expertise que 99% dos advogados não dominam. Para você ter uma ideia, a maioria dos advogados, vou dar um exemplo, não conseguem levar a sua causa ao STJ. Claro que o funil ali é diferente. Claro que a peneira para o STJ, naturalmente, em termos normativos e até de jurisprudência, é complicada. Ela é feita para que os recursos não subam. Mas o advogado criminal que deseja de fato mostrar um resultado diferenciado, ele tem que começar a se preocupar com isso. Ele tem que olhar para as suas causas e começar a perceber, meu Deus, as minhas causas, eu só as levo até segundo grau? Eu só as levo até uma apelação? Ou eu estou conseguindo, por exemplo, discutir essa minha causa no âmbito do tribunal? Eu estou conseguindo discutir essa minha causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça? Eu estou conseguindo discutir a minha causa, o direito do meu cliente no âmbito do STF? Um abraço aí ao meu amigo Carlos Janine, doutor Enzo Bassetti, também promotor de justiça, os meus cumprimentos, querido. Então, a advocacia que deseja hoje se diferenciar, ela precisa saber trabalhar a nível de recurso. Recurso. Se você não consegue trabalhar a nível de recurso, e isso, trabalhar efetivamente, trabalhar de forma efetiva, com resultado, a tua advocacia ela está ainda no andar de baixo, ela não conseguiu dar um passo significativo à frente, em termos até de resultado. Um abraço também, meu amigo Cassiano, de São Paulo, querido, tenho no coração, um grande abraço. Portanto, senhores, esse é o primeiro aviso que eu quero dar. Não adianta você se interessar apenas em fazer um bom atendimento no flagrante. Não adianta apenas você fazer ou se interessar em fazer uma boa resposta à acusação, umas ótimas alegações finais, uma ótima instrução. Não, é necessário, um abraço, Sara, querida, é necessário que você procure ter a expertise a nível de tribunal, em recurso criminal, tá certo? O que eu tenho observado? Que a maioria dos advogados não estão se preocupando com isso. E isso se reflete até mesmo na forma que ele irá cobrar. Normalmente, ele explica a causa para o seu cliente, explica, por exemplo, o que ele vai enfrentar, mas explica apenas até ali. Não, eu só vou enfrentar até a sentença. Claro que você pode combinar até a sentença, mas se você conseguir explicar para o seu cliente, um exemplo, se você conseguir explicar para o seu cliente que as dificuldades que você terá de enfrentar naquele processo a nível de tribunal, ele vai conseguir compreender que os honorários deverão ter um patamar maior. E você assim conseguirá cobrar melhor e conseguirá também trabalhar melhor naquela causa, porque vai tentar, evidentemente, levar aquela discussão ao máximo possível, utilizando de todos os recursos legais possíveis. Volto a dizer para aqueles que estão nos acompanhando agora, os grandes advogados, não adianta, são conhecidos porque conseguem trabalhar a nível de recurso criminal. Eles são expertises nessa área. Você, por exemplo, não está vendo algumas vitórias que porventura tiveram os grandes advogados, como Pier Paolo Bottini, o Alberto Zacarias Toron, entre outros. Você não vê as vitórias desses advogados ali em primeiro grau. Eles se destacam, volto a dizer, porque conseguem trilhar um caminho dentro do processo a ponto de levar e conseguir levar a discussão do seu cliente para o tribunal de forma efetiva, para o STJ de forma efetiva, para o STF de forma efetiva. Só para vocês terem uma ideia,
O Alberto Zacarias Toron, como eu falei para vocês, tem o maior escritório criminal do país. E ele é conhecido por essas grandes vitórias e também é o advogado com maior número de HCs deferidos no âmbito do STF. E isto lhe confere autoridade. Portanto, se você quer ter autoridade em termos de advocacia criminal, não adianta, você precisa saber trabalhar com recurso criminal. Tá certo? Então, partindo desse ponto, eu queria falar sobre os primeiros detalhes sobre o processamento dos recursos no tribunal. O que eu queria falar para vocês? Uma primeira dica, uma primeira dica para você. Se você vai trabalhar, olha, se você pensa assim, olha, essa causa vai me dar uma discussão boa no tribunal. Primeira coisa que você deve fazer é estudar o regimento interno do tribunal do seu estado ou do tribunal onde corre a sua causa. Eu quero lhe dar um exemplo pelo qual passei já. Eu defendia, e isso foi um erro que eu cometi lá no passado. Mas eu estou aqui falando desse erro com vocês, sendo sincero, para que vocês não cometam esse erro como eu cometi. Eu defendia, num processo criminal, 2 clientes do mesmo processo. Mesma denúncia, mesma condenação. Quando eu fui fazer a sustentação oral, eu imaginei, por uma questão lógica, que o relator ou o presidente da Câmara iria me ofertar o tempo para sustentação oral para um cliente e, posteriormente, para o segundo cliente. Mas não! Quando eu já estava quase que findando os minutos da primeira sustentação oral, o que aconteceu? Ele me disse, olha, doutor, acabou, está acabando, viu? Estou avisando que está acabando o tempo já para o senhor já ir para a finalização. E eu imaginei, não, doutor, mas ainda tem excelência, ainda tem ainda o outro tempo do outro cliente. Ele, não, o regimento interno não diz isso. Acontece que eu, imaginando que o tempo para sustentação oral se daria com a mesma lógica que se dá com relação aos prazos, por exemplo, para as alegações finais, ou mesmo pensando na aplicação do contraditório ali, que seria lógico, a aplicação da lógica. Ora, se para um recurso eu tenho 10 minutos para apresentar a minha tese de forma oral, eu vou ter que ter para o segundo recurso 10 minutos também. Mas ele disse, não, são 10 minutos para os dois. O regimento interno dizia isso. Porém, havia jurisprudência do STJ que, no outro sentido, dizia, não, quando se tratar de um mesmo advogado para 2 apelantes, o tempo será dobrado, o tempo para a sustentação oral. Então esse equívoco, esse erro me custou alguns minutos. Eu tive que acelerar, então, para falar das outras questões de direito relativo ao outro cliente. A minha sorte é que o prejuízo não foi maior, porque a condenação foi basicamente igual. E como eu comecei falando do cliente que tinha uma situação mais delicada do ponto de vista dele ter um cargo público, não sofreu tanto prejuízo o outro cliente. Então, por exemplo, se você sabe que você vai enfrentar uma situação no tribunal, eu vou levar essa causa, esse processo até o tribunal. Primeira dica, estude o regimento interno. Estude, dá uma olhadinha, caso, por exemplo, o relator dê alguma decisão contrária aos seus interesses ali, verifica com relação à sustentação oral, sempre verifica quanto de tempo aquele tribunal te confere para poder fazer a tua sustentação, a tua defesa oral ali. Se por acaso ele não dobra o tempo, e no caso de ser 2 clientes, muito cuidado, faça um requerimento anteriormente, né, para que aí possa haver um pré-questionamento daquela questão que pode gerar uma nulidade naquele caso. Então, meus amigos, primeiro detalhe, se preocupe com o regimento interno.
Se preocupe com o regimento interno. O regimento interno é a lei orgânica de dentro do tribunal. É o que faz as artérias do tribunal pulsarem. É o que traça os limites da atuação ali dentro do tribunal. Então, regimento interno, primeira dica. Eu queria falar também sobre uma outra questão que você deve prestar muita atenção em termos de recursos criminais. Muitas pessoas não dão atenção ao relatório feito pelo relator. Como que funciona um recurso criminal? Quando você impetra aquele recurso e você, por exemplo, não se trata de uma apelação, o relator, antes de submeter aquele julgamento aos seus pares, no dia de julgamento, no dia de sessão de julgamento, ele irá fazer um relatório. Esse relatório é o que vai ser o resumo, tá, do processo, para evitar que os seus pares tenham de ler o processo inteiro. Como ele é o relator, cabe a ele ler o processo inteiro e fazer o relatório. Tá certo? Fazer o relatório. Esse relatório, portanto, é o que é o espelho de tudo o que aconteceu no teu processo. Ele é muito importante. Porque é ele que vai para os outros desembargadores, ele que vai para os outros ministros. Imagina só, um processo às vezes de mais de 1000 páginas. Só quem leu ele por inteiro foi o relator. Os outros vogais, os outros desembargadores, os outros julgadores não abriram uma página dele. Só receberam um relatório. O relatório, portanto, tem o poder de mostrar, de evidenciar, de espelhar a verdade daquilo que efetivamente ocorreu no teu processo. Muitas pessoas não olham, não leem o relatório. E aí pode ocorrer de no próprio relatório estar faltando alguma coisa, constar alguma ausência de um fato extremamente importante para a defesa. Extremamente importante. Uma vez eu assistindo o julgamento do STF, um recurso, um advogado, e ele foi duramente criticado, mas erroneamente criticado pelo ministro Marco Aurélio. Um advogado pediu uma palavra de ordem para fazer uma retificação, um relatório do recurso impetrado. No caso lá, me parece que não era recurso extraordinário, me parece que era um HC, um relatório do HC. E o ministro Marco Aurélio tinha esquecido ou tinha se equivocado de falar, ou de citar no seu relatório um detalhe importantíssimo. O advogado teve então que tomar a palavra para que assim ele fizesse essa correção. Porém, não estou dizendo que ele está errado, ele está certo porque observou ali no julgamento, no momento do julgamento ele pode fazer isso. Mas ele também poderia ter feito isso atrás, porque o relatório é produzido antes, e ele tem acesso a esse relatório. O relatório é produzido antes, tá? E ele tinha que ter acesso a esse relatório, poderia ter acesso, tinha acesso, e não fez essa correção porque não leu o relatório. Leiamos os relatórios, portanto, de nossos recursos. É a segunda dica que eu dou para vocês. A primeira é sempre estar antenado no regimento interno do tribunal. A segunda, ler o relatório elaborado pelo relator do seu recurso. Se você deixa alguma questão de fato escapar, você pode estar deixando escapar por entre os dedos, como água que cai sobre a palma da mão, o direito do seu cliente. O relatório, eu até anotei aqui, ou exposição do feito, ele tem por objetivo, como eu disse, informar e esclarecer aos demais desembargadores que compõem o colegiado sobre os atos do processo e seus resultados, para assim habilitá-los a conhecer a verdade dos autos, a verdade do andamento do processo e os argumentos de fato e de direito deduzidos pelas partes na discussão do recurso. Isso é até importante também, porque
É no relatório onde o relator irá lançar os teus argumentos. E quem irá ler o teu relatório serão os vogais, serão os demais. Grande Paulo, um abraço, meu amigo Bruno Guilherme, Dr. Marco Merria, um grande abraço também. Então quem irá ler o relatório serão os vogais, como eu disse. Não é só questões de fato que devem estar precisamente colocadas ali e que você deve observar. As questões de direito também, no sentido de ele fazer um relatório correto dos seus argumentos. Vamos supor que você, com relação ao argumento de mérito, tem duas teses: negativa de autoria e ausência de tipicidade, ou atipicidade, digamos assim, e ele esquece de colocar isso no relatório. Portanto, é aquilo que vai para os demais julgadores, é aquilo que vai para os vogais. Se você vacilar nisso, você acaba plantando uma inverdade na mente dos demais desembargadores, dos demais ministros, capaz de te prejudicar, porque eles vão votar normalmente já segundo o relator. E se o relator está faltando, ainda que sem querer querendo, digamos assim, ainda que sem querer querendo, está faltando com a verdade, os demais julgadores cometerão esse erro. Portanto, meus amigos, atentemos para o relatório dos recursos. Dica primordial. Como eu disse para vocês, eu já vi o ministro Marco Aurélio cometendo esse equívoco, e um advogado foi lá, pediu a palavra para corrigi-lo. Ele até não gostou, mas o advogado estava certo e fez aquilo porque é direito do seu cliente. O relator do recurso do HC deve espelhar a verdade dos acontecimentos no relatório. Se ele não faz, ele prejudica, ele tolhe o direito do seu cliente. E ali a sua atuação pode ir por água abaixo por causa de um mínimo, mero, pequeno detalhe. Tá certo? Então, vamos atentar a isso. Uma outra coisa que eu queria também dizer: no relatório, aquele que vai julgar o ministro ou o desembargador pode incluir uma informação adicional? Claro que pode. Por exemplo, se existir uma questão de ordem pública, como por exemplo a prescrição ou a decadência no recurso, e ele notou isso, embora você não tenha externado isso nas suas razões recursais, ele pode sim fazer isso. Ele pode, não só pode, como deve incluir no relatório esse questionamento. Para aí então submeter a causa ao julgamento. Vocês sabem que, e aí eu vou dar uma última dica aqui, com relação à intimação das partes e sobretudo do advogado, para que ele possa realizar a sustentação oral. Existe a súmula 117, a 431 do STF e a 117. A 431 do STF ela diz assim: é nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. A súmula 117 nos diz assim, do STJ: a inobservância do prazo de 48 horas entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes acarreta nulidade. Muitas pessoas acreditam que a mera ausência de intimação da parte que ocorre através do advogado para o julgamento é causa de nulidade. Deixa eu te dizer, não é. Isso é um engodo, é mentira. O que a jurisprudência tem falado a respeito disso? Você, como advogado, em qualquer recurso ou habeas corpus, deve, ao final da sua peça,
requerer a intimação para a sessão de julgamento onde haverá de realizar a sua sustentação oral. O que a jurisprudência tem dito? Que se o tribunal não intimar o advogado para a sustentação oral e ele não tiver feito esse requerimento, não há nulidade. Por quê? Pars de nullité sans griffe. Não há nulidade sem o respectivo prejuízo, a respectiva demonstração de prejuízo. Não há. Se ele não requereu, é porque ele de fato não tinha interesse de realizar a sustentação oral. Porque a sustentação oral não é uma obrigatoriedade, ela é uma faculdade do advogado, da parte. Se ele não requer, é porque não queria. Se ele queria, ele requer. E aí, se houver ausência de intimação, haverá nulidade. Portanto, não caiam nessa. É uma terceira dica que eu dou para vocês em termos de recursos criminais. Então, já quase terminando a nossa live, vamos fazer aqui uma recapitulação do que eu disse aqui. Primeira coisa, o que eu falei sobre a importância de vocês procurarem ser experts e procurarem estudarem mais, se aperfeiçoarem mais em termos de recursos criminais. Por quê? Porque a grande maioria não sabe lidar com recurso criminal. A grande maioria. Um outro dia, um colega para um cliente que já havia pago a ele, me contratou para que eu pudesse fazer um agravo interno para o STJ. A maioria não sabe. Certo? Ele não sabia. E aí precisava fazer, estava perdendo, já estava em cima do prazo, me passou a situação. Você tem condições, portanto, de ser essa pessoa, esse expert em advocacia criminal de segundo grau, em recursos criminais. Você precisa se atolar em estudos, porque é um campo extremamente amplo, mas é muito gostoso de se trabalhar, porque você trabalha com o direito, com a norma aplicada, com a jurisprudência dos tribunais, e trabalha com sustentação oral, e trabalha onde muitos não conseguem trabalhar e não sabem trabalhar, certo? Portanto, quer ser um advogado diferenciado, comece a se preocupar em trabalhar em segundo grau e tribunal superior. A segunda dica que eu falei foi: atente-se ao relatório do recurso. No relatório serão revelados, ou já podem ser revelados, alguns equívocos a que o julgamento do teu recurso estaria submetido no dia do julgamento, certo? A terceira dica que eu tratei com vocês foi sobre a questão da intimação para o julgamento, a fim de que se realize ali a sustentação oral. Repetindo, em qualquer recurso ou habeas corpus que você promova, faça o requerimento de sustentação oral. Porque se você não fizer e não houver intimação, ou a intimação for errada para você, não haverá nulidade da sessão de julgamento. Preste muita atenção. Ok? Nós iremos, portanto, fazer algumas lives tratando apenas sobre esses temas. E eu quero vocês aqui comigo para que a gente trate desse tema extremamente importante. Vou deixar a live salva, tá? Aí no meu feed. E a gente volta a se falar na próxima semana sobre outros temas atinentes aos recursos criminais. Um grande abraço, bons estudos e bom trabalho para vocês.